amaciamento do motor da motocicleta. Se você comprou aí uma moto 0 km ou comprou uma moto com baixíssima quilometragem, ou se você fez algum serviço no motor da sua moto, uma retífica, trocou uma biela, qualquer tipo de serviço, né? Teve alguma abertura do motor, lembre-se que é necessário fazer o amaciamento do motor depois que você faz qualquer tipo de serviço no motor, ou caso a sua moto tenha uma baixa quilometragem, seja uma moto 0 km. E como é que funciona esse amaciamento, quais os cuidados que vocês têm que ter, é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes já sabe, né, meu? Dá uma moralzinha pro Moto Filé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas, sugestões, escreve aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Na descrição desse vídeo, né, e também fixado nos comentários, eu vou deixar lá no primeiro link um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho ofertas e promoções que eu encontro aí na internet, até ofertas da minha loja, de parceiros, e ofertas que até os próprios gestores de conta aí do Shopee, Mercado Livre passam para mim e eu repasso nesse grupo, certo? É um grupo exclusivo onde eu compartilho ofertas, né, do mundo aí das motos aí para vocês. E também nessa mesma descrição tem um link aí de um curso que eu desenvolvi com meu irmão. Eu recomendo demais vocês darem uma assistidinha no videozinho de apresentação. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse curso aí, beleza? Mas vamos lá. Amaciamento de motor, né? Como vocês viram aí na abertura do vídeo, geralmente ele ocorre em duas situações, né? Quando você tira uma moto 0 km, né? Ou quando você faz algum serviço no motor da sua moto. Existem aí uma série de folclores, né, de mitos relacionados ao amaciamento de motor, né? Se você amaciar o motor na manha, sua moto vai ficar xoxa. Se você amaciar o motor da moto dando cabo, a moto vai ficar esperta. Existe uma série de histórias aí que na minha época de oficina eu ouvia demais. O que ocorre basicamente é o seguinte: existe sim a necessidade do motor fazer um amaciamento, porém, o funcionamento, né, os procedimentos de amaciamento de motor hoje em dia é diferente de antigamente, né? Hoje em dia os motores eles são muito mais tecnológicos, eles já são entregues assim para o cliente, né, para o consumidor final, realmente prontos, né, muito mais afinados, muito mais dentro das medidas, né? Basicamente, o que consiste, né, um amaciamento de motor? Dentro do motor a gente tem diversos componentes. Estou aqui com pistão, tá, de motor, ó, certo? Pistão. Nós temos aí biela, certo? Nós temos válvulas, temos rolamentos, certo? O que tem de incomum, né? O que tem de comum, né, entre todos esses componentes? É que eles são partes móveis que estão funcionando lá dentro do motor, né? Por ser partes móveis, eles estão movimentando, eles precisam ter folga, né? Eles precisam ter um espaço entre os outros, né? Então, por exemplo, um pistão ele tem que ter um espaço entre o cilindro. Um rolamento ele tem que ter espaço entre esses roletes para ele girar. Uma válvula ela precisa ter um espaço lá na guia para ela fazer esse movimento. Uma biela, ela tem que ter folga aqui nos rolamentos, né? Se for uma moto que tem a bronzina, ela tem que ter folga na bronzina para ela conseguir fazer o movimento de giro, tá? E essas folgas, esses espaços são preenchidos basicamente pelo lubrificante, né? Que ele cria aquele filme para que a peça não tenha um contato um com o outro e desgaste. Então, geralmente, quando falta o lubrificante, né? Quando você anda com óleo baixo ou sem óleo, perde-se esse filme e começa a ter um contato ferro com ferro, onde danifica ou trava o seu motor. Então, o amaciamento, basicamente, são os ajustes dessas folgas dentro do motor, né? Todas as folgas que eu citei aí que existem entre as partes móveis ocorre durante o processo de amaciamento, né? Que geralmente ocorre aí na faixa dos primeiros 1000 km, na maior parte das motos. Alguns modelos esticam até um pouquinho mais, né? Ou o amaciamento ele é tratado assim em etapas, né? Até 1000 km ele funciona de um jeito, até 2000 vai até outro. Tem motos que tem montadoras aí que seguem esse processo de amaciamento até quase 5000 km, tá? Mas 90% das montadoras o amaciamento ele ocorre dentro dos primeiros 1000 km, né? Então o que acontece? O que muda, né?
o amaciamento hoje em dia, né? Estou gravando esse vídeo em 2024, do amaciamento que nós fazíamos do motor há 20 anos atrás, lá em 2004, por exemplo. As tecnologias mudaram. Então, o afinamento dessas folgas hoje em dia eles são muito mais precisos. O motor ele é entregue para o cliente muito assim, mas dentro da medida que tem que ser. Antigamente, era um negócio um pouco mais grosseiro. Lembre-se, né? Quando eu falo de folgas, de medidas, eu não estou falando de milímetros, eu estou falando de décimos de milímetros, de centésimos de milímetros, de milésimos de milímetros. O que é isso? É você pegar 1 milímetro e dividir por 10, dividir por 100 e dividir por 1000, certo? São folgas muito, mas muito precisas, certo? E antigamente essas folgas elas eram um pouco assim mais abrangentes, né? Você tinha uma maior margem. Hoje em dia, cada vez mais as folgas são muito mais precisas. Por isso que hoje em dia nós temos aquela sensação de que os motores são mais frágeis. Eles não são mais frágeis, eles são mais precisos. E tudo que é mais preciso requer uma manutenção também mais precisa, mais cuidadosa, né? Em contrapartida, o motor mais preciso ele vai te dar uma melhor eficiência, um melhor consumo, vão ser motores mais silenciosos. Então hoje em dia, você pega uma moto aí de baixa cilindrada, uma 150, 160, ela tem muito mais performance, né, em termos de cavalaria ou percepção de pilotagem, muito superior a uma moto 125 de 20 anos atrás, né, até uma própria 150 aí de 10 anos atrás, né. O consumo de combustível é muito mais eficiente, né. Se você cuidar realmente da moto, até a durabilidade fica superior aos modelos antigos. Então, como nos modelos antigos, né, voltando aí no tema do amaciamento, eles trabalhavam assim com folgas, né, precisa, mas com uma margem maior, o recomendado naquela época geralmente era realmente você dar uma puxadinha no cabo para você ir para o limite dessas folgas e assim você conseguia um motor trabalhando mais livre. Então ele te dava aquela sensação de uma moto mais esperta, mais dinâmica, né, mais solta. Hoje em dia o amaciamento não funciona assim. Inclusive antigamente era até recomendado você pegar a moto e ir para uma rodovia, né, pegar uma velocidade constante, né, para as peças ir se assentando melhor e tal. Naquela ocasião. Hoje em dia o recomendado no amaciamento é você seguir vida normal, rodar do jeito que você sempre vai rodar dali para frente com a sua moto, evitando excessos, né? Evitando, por exemplo, o contagírio indo lá para a faixa do vermelho. Não é necessário você pegar a moto, colocar numa rodovia e fazer uma viagem longa para fazer um amaciamento. Você pode fazer ele dentro da cidade, você pode rodar com a moto normalmente, sem maiores problemas. Além dessa questão do amaciamento, né, de hoje em dia ser diferente do amaciamento de antigamente, o que eu sempre friso, né, e deixo bem claro aí para todo mundo que está assistindo esse vídeo. A primeira revisão ela é extremamente importante. Eu tenho muitos inscritos que entram em contato comigo aí no WhatsApp, tá? Na descrição tem lá meu WhatsApp se você quiser falar comigo no particular. E também tem muitos inscritos que comentam, né? Eu leio os comentários e vejo ali no comentário as pessoas acharem assim que é um absurdo, né? Por exemplo, às vezes o cara tem uma NC, que é uma moto que vão aí 4 litros de óleo dentro do motor. O cara ele acha um absurdo, né? O proprietário da moto ele acha um absurdo, tipo rodar 1000 quilômetros, já encostar numa concessionária, trocar óleo, trocar filtro, né? A moto praticamente não rodou. Cara, é de extrema importância fazer essa primeira revisão, né? É importante fazer todas as revisões, mas eu concordo com vocês que até um certo ponto assim eu acho complicado, para não falar abusivo, os preços que são cobrados em revisões. De repente você pode até optar por depois da primeira ou até depois da segunda revisão, ou seja, partir para uma oficina de confiança, né? Que de repente você vai ter um serviço mais preciso em relação à sua moto, né? Não vai ser um cronograma tabelado, você vai ter um serviço mais personalizado e com uma faixa de preço melhor e muitas vezes até um profissional mais qualificado, né? Porque o cara é especialista, né? Isso, se você achar um bom profissional, uma boa oficina, ele é especialista realmente naquela sua moto, né? Não é aquele padrãozinho concessionário que sempre faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V. E nessa primeira revisão é muito importante você fazer em concessionária. Por quê? Porque nessa primeira troca de óleo, todo resquício de sujeira,
de limalha de ferro, de algum tipo de degradação que teve no seu motor, ele vai aparecer e o profissional que vai fazer esse escoamento do óleo da sua moto, ele já é orientado a observar esse tipo de coisa, né? O nível de limalha, de pó de ferro que vai sair nesse óleo da sua moto, certo? No filtro de óleo também, né? Concessionárias assim que o serviço é feito de uma maneira mais, posso dizer, premium, né? O profissional ele tem até uma ferramenta para abrir o seu filtro de óleo para verificar o nível de sujeira, né? O que ficou preso ali no elemento filtrante, certo? Isso é bem interessante. Outra coisa, muitas motos, principalmente motos de lançamento, antes dela ser colocada aí para o público, é feita uma série de testes na motocicleta e tal, mas nada mais preciso, mais coerente que o teste realmente de rodagem, né? Quando você começa a vender e todo mundo começa a andar com a moto. Então, quando a moto é lançada e começa a chegar as motos na revisão, a própria concessionária vai identificando alguns problemas, alguns defeitos. Às vezes são coisas que para uma questão de concessionária é simples, mas para uma oficina externa, principalmente no lançamento, é complicado, né? Não tem ainda o ferramental específico ou o equipamento eletrônico já baixado lá no scanner específico para resolver alguma coisa. O que eu quero dizer? Às vezes uma moto ela apresenta alguns defeitos, né? E a própria concessionária, quando você vai fazer a primeira, uma segunda revisão, ela já conserta sem você saber, né? Às vezes uma atualização de software, principalmente motos hoje em dia, que é 100% eletrônico, então às vezes ocorre algumas correções que você nem fica sabendo que a concessionária fez essa correção, né? E se você não faz a primeira revisão, ou pelo menos a segunda revisão, isso aí lá na frente pode se tornar um problemaço aí, né? na sua motocicleta, tá? Então, via de regra, com uma moto 0 km, uma moto com baixa quilometragem, né, mais moderna, o funcionamento é desse jeito. Agora, né, no caso também de muitas pessoas aí que precisam fazer alguma intervenção no motor, né? Seja fazer uma retífica de cilindro, certo? Seja trocar uma biela, trocar algum rolamento, mexeu na embreagem, tirou algum vazamento, né? Eu costumo até fazer uma analogia, né? Uma brincadeira, quando você abre um motor, é como se nós tivéssemos feito algum tipo de cirurgia, né, no nosso corpo. E dependendo do serviço que foi feito no motor, a gente pode fazer uma analogia a um determinado grau de cirurgia. Então, se você fez um negócio mais sério no seu motor, é como se você tivesse feito uma cirurgia mais séria. Se você fez um negócio mais simples, é como se você tivesse feito um negócio mais simples. Mas sempre que você faz algum tipo de cirurgia, você precisa mudar algum comportamento, qualquer que seja na sua vida. De repente, você fez uma cirurgia, você vai ficar 2, 3 dias sem ir na academia, você não vai poder andar, você não vai poder andar de bicicleta, você não pode correr, você não pode fazer esforço. Então, a mesma coisa é o motor. Se de repente você fez um serviço no seu motor que foi simplesmente, troquei uma embreagem, tirei um vazamento do cilindro. Então, o motor foi aberto, foi feita uma cirurgia no seu motor. Então, ele vai requerer também algum nível de amaciamento, certo? Principalmente se o motor realmente ele foi feito algum tipo de serviço de retífica ou foi feita a substituição de alguma peça que realmente trabalha em conjunto com outra, né? Então, se você fez uma retífica, por exemplo, às vezes você pega um pistão desse daqui, que ele é uma peça de alumínio, que às vezes roda num cilindro que é uma peça de ferro fundido, ou seja, são ligas metálicas diferentes. Então, conforme o motor vai esquentando, vai esfriando, o alumínio ele tem um comportamento de expansão, o cilindro tem outro, né? E as folgas, né, entre essas peças que vão determinar um bom funcionamento entre elas. Então, todas essas folgas vão ficar a cargo de uma retífica, né? A cargo do seu mecânico, certo? Quando eu digo folgas a cargo da retífica do seu mecânico, vamos fazer uma analogia aí com a regulagem de válvula. A regulagem de válvula é um negócio bem preciso, né? São décimos de milímetro a folga ali na regulagem da válvula de qualquer moto. Só que não significa que o manual chega lá e fala assim, a folga da válvula é 0,10 milímetros. Não. O manual ele especifica o quê? De todas as motos, que a folga vai... Eu estou chutando valores, né? Cada moto tem a sua folga. Mas uma moto X, por exemplo, ela tem uma folga que o manual escreve lá. A folga dessa válvula ela pode ser de 0,8 a 0,12, certo? Então, se a válvula tiver com uma folga 0,7, a válvula está fora a medida da folga da válvula está fora da especificação e essa válvula está presa. Se a válvula tiver 0,14,
a folga dessa válvula está fora da especificação e ela está solta, certo? Então é assim que funcionam as folgas do motor. Então quando uma retífica de motores vai fazer a retífica do seu motor, né, fazer a retífica do cilindro, ou vai instalar uma bronzina e tal, ou todos os componentes, existe essa faixa de variação de folgas, tá? Então a retífica, o seu mecânico, ele pode optar, por exemplo, numa simples folga de válvula, que vai de 0,8 a 0,12, deixar, por exemplo, num 0,10, certo? Ou ele pode deixar num 0,8, ou ele pode deixar lá no limite do 0,12. Isso funciona a cargo da experiência do seu mecânico. Porque se ele deixou folgas justas, você vai tratar o seu motor de uma maneira. Se ele deixou folgas mais soltas, você vai ter que tratar o amaciamento de outra maneira. E o procedimento sempre vai ser o mesmo. Provavelmente seu mecânico vai falar para você, olha, roda 500 km, roda 1000 km e volta aqui. E da mesma forma que você tem que ir lá fazer a revisão dos 1000 km, o que o seu mecânico te orientar a voltar, você tem que voltar para ele fazer a verificação da sua moto, né? Para ele escorrer o óleo, fazer aquela mesma análise, né? Fazer medição de pressão de óleo, né? Escutar ruído de motor, verificar vazamentos. Então é isso. Basicamente, né, existe esses dois tipos de amaciamento, né, que nós temos que fazer no motor da moto, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, basta você andar com cuidado, né? Tudo que eu estou falando aqui é experiência realmente de oficina. Se você pegar motos premiums, principalmente modo de linha BMW, Triumph, essas motos, quando você compra ela 0 km, ela já vem setada ali para você não ultrapassar certas velocidades, certas rotações, justamente por essa questão do amaciamento do motor, né? Então, só baseado nisso daí, a gente já coloca por terra hoje em dia, né, aquele folclore. Não, na verdade não é um folclore, na verdade é uma característica de motos mais antigas, de que para o motor ficar bem amaciado você tem que entortar o cabo, né, girar o cabo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia roda normalmente, faça as revisões que vai ser sucesso o amaciamento do motor da sua moto, nova ou retificada. Valeu e até a próxima.